Olá, colegas, técnicos administrativos em educação e professores também das universidades federais e das instituições de ensino federal. Vou começar aqui mais uma análise de conjuntura com relação à situação aí das instituições federais do nosso país, né, da nossa situação como servidores dentro dessas instituições. E fazer essas análises é extremamente importante para que a gente entenda o contexto do porquê que a gente chegou à situação atual, porquê que a gente está em greve. É importante também explicar isso para a sociedade. E a análise de hoje vai ser a partir de uma reportagem do G1 a respeito da situação da educação, né? O título da reportagem é Greve das Federais reflete década de desfinanciamento e demandas reprimidas, né? E aí ele faz uma análise que, após anos de expansão, o orçamento de universidades sofreu grandes cortes nos governos Temer e Bolsonaro. Expectativa de aumento de verbas na atual gestão de Lula não se concretizou, né? Aí ele demonstra aqui o principal impacto, a reportagem diz muito bem que se deu exatamente nos governos Temer e Bolsonaro, né? Muito porque o Temer criou aquela lógica do novo arcabouço fiscal, o qual impedia, né, qualquer investimento público no decorrer dos vários anos acima da inflação, né? Aquilo congelou totalmente os investimentos dentro das instituições públicas de ensino e de outras áreas também, dos serviços públicos, né? Impossibilitando qualquer investimento adicional, muito pelo contrário. À medida que os anos foram passando, cada vez tinha que se diminuir mais proporcionalmente os recursos para essas instituições, o que gerou um problema muito grande, tanto no governo Temer, quanto depois no governo Bolsonaro, e fez com que a gente chegasse na situação atual de grande dificuldade nas nossas instituições de ensino, que são tão importantes para o desenvolvimento do país, né? O mês de março foi simbólico para alunos e professores e funcionários do campo de Malês da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, Unilab, instituição federal localizada no município de São Francisco do Conde, na região do Recôncavo Baiano, na Bahia. Uma cerimônia no pátio marcou a retomada das obras da sala de aulas do campus, iniciada em 2014, ainda no governo Dilma, né, e jamais terminadas por falta de recursos, principalmente depois do golpe, né. Em 2016 o Temer assumiu e em 2018 Bolsonaro fez 4 anos aí de sucateamento das nossas instituições federais de ensino sem recursos para investimento, né. Faz 10 anos que funcionamos em locais cedidos pela prefeitura, explica a professora Clarice Goulart Paradis, doutora em ciência política pela Universidade Federal de Minas Gerais e vice-presidente do Sindicato dos Professores das Instituições Federais de Ensino Superior da Bahia, a PUB. De lá para cá, embora a universidade tenha se tornado uma comunidade acadêmica vibrante de alunos negros, quilombolas e africanos dos países de língua portuguesa, com cursos de graduação e pós-graduação, os reflexos da falta de recursos são visíveis. Não temos salas de aula para os nossos cursos de graduação e pós-graduação. Muito antes da pandemia, começamos a fazer um esquema híbrido e de rodízio de salas. Temos problemas muito concretos de falta de transporte público, falta de residência universitária, sendo que a presença da universidade pressiona o preço dos imóveis, diz Paradis, dando exemplos do que ela chama de cadeia de efeitos do desfinanciamento. Eu vivi essa realidade lá em Teoflotone, né? Eu trabalhei na UFVJM no campus de Teoflotone por 10 anos. E essa Teoflotone foi um pouco melhor porque iniciou em 2007, 2008 ali a construção do campus, né? Então lá a gente tinha sala de aula, tinha estrutura, pelo menos para ocorrência das aulas, né? O grande problema, e a parte administrativa também, o grande problema ficou por parte da assistência estudantil, né? A assistência estudantil teve uma dificuldade muito grande nessas universidades novas, principalmente no interior. A gente ficou muitos anos lá em Teoflotone sem o restaurante universitário, felizmente nos últimos anos aí foi inaugurado, e a gente não tem moradia universitária nesses locais que são extremamente importantes para os estudantes, né? Haja vista que normalmente essas universidades elas estão localizadas em locais mais humildes, né? E que os estudantes precisavam de um apoio maior da parte de assistência estudantil para poder realizar aí os seus estudos, né?
nesses campos novos, né, principalmente os que foram criados ali depois de 2013, 2014, há uma dificuldade ainda maior na parte estrutural, né? A parte administrativa das universidades tem uma dificuldade muito grande de ser finalizada, bem como os espaços para sala de aula. Então, essa realidade que está apresentada na reportagem é uma realidade dos campos fora de sede, especialmente aqueles criados a partir de 2014 ali, que é no período que a gente teve esses problemas políticos, né? Teve o impacto da Lava Jato, que retirou muitos recursos do Estado, o Estado acabou arrecadando muito menos depois da Lava Jato, que deu um baque gigantesco no nosso PIB, né? E aí os recursos para a educação foram definhando até que chegou-se ali no governo Temer, ele criou esse arcabouço fiscal e aí os recursos para a educação ficaram cada vez menores e com uma proporção cada vez menor no decorrer dos anos seguintes, né? Então, feito essa análise, a gente passa aqui, ó. A retomada das obras dos dois prédios que terão salas de aulas e laboratórios previstos para ficarem prontos no ano que vem é um dos primeiros sinais positivos de investimento após anos de retração. Entre 2014 e 2022, o valor investido por estudante pelo governo federal na Unilab caiu em 15,8% de acordo com o levantamento feito pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos de EESE. A paralisação de professores e funcionários que acontece em ao menos 29 instituições federais de ensino superior desde 15 de abril reflete a expectativa do segmento por uma recuperação de orçamento no setor, que viveu forte expansão nos dois primeiros governos de Luiz Inácio Lula da Silva, seguido de redução orçamentária prolongada, especialmente nas gestões dos presidentes Michel Temer e Jair Bolsonaro. O levantamento do DIEESE aponta que entre 2010 e 2022, o valor empenhado por estudante nas universidades federais, ou seja, os recursos reservados pela União para investimento, encolheu em 68,7%. É um impacto muito grande. Os relatos entre os professores, funcionários e alunos apontam um acúmulo de demandas, alunos pagando insumos de laboratórios ou interrompendo pesquisas, técnicos substituídos por trabalho terceirizado, falta de residência estudantil e políticas de assistência que integravam a política de expansão das universidades para além dos grandes centros. Aí aqui a continuidade fala de expansão interrompida, né? Nascida no auge do Reúne, programa do governo Lula, em que o governo federal adotou uma série de medidas para retomar o crescimento do ensino superior público e abrir oportunidades a grupos excluídos como quilombolas e indígenas, a Unilab é uma das 69 instituições federais que amargam uma década de investimentos decrescentes, segundo o DIEESE. A partir de 2003 foram criadas 14 universidades federais, 10 delas voltadas para a interiorização do ensino superior público. Em São Paulo, na Universidade Federal do ABC, o valor real investido por estudante caiu 28,8% entre 2018 e 2022, no governo do presidente Jair Bolsonaro. Já no período entre 2010 e 2021, a queda foi de 72,7%. O número de alunos, aulas e serviços prestados, no entanto, não parou de crescer. Entre 2010 e 2021, a realização de alunos matriculados na Universidade Federal do ABC, né, por docente, subiu de 10,2 para 21. Em relação aos funcionários, saltou de 10,8 para 22, aumentando aí a carga de trabalho tanto dos docentes quanto dos técnicos administrativos, né, que estão em um número muito menor, tendo que atender um número muito maior de estudantes. Em assembleia pública, no dia 16 de abril, o professor Daniel Panzarelli, da Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional da UFABC, disse que os custos da universidade dispararam em 2023 com a volta do funcionamento presencial e o reajuste das bolsas. A expectativa era de que o novo governo Lula retomasse o aumento das verbas, o que não aconteceu. Recebemos para 2024 menos que o valor de 2023. A Lei Orçamentária Anual de 2024 não corrigiu as perdas que as universidades tiveram ao longo dos anos, diz Panzarelli. A gente
conversava muito, né, na época da criação do arcabouço fiscal por parte do governo de Michel Temer, e a gente sabia que as instituições iriam perder muitos recursos no decorrer dos anos, né? É, com esse arcabouço fiscal que foi criado lá no governo Michel Temer, todos os recursos do Serviço Público Federal eles foram congelados, né? A expectativa é que isso acontecesse no decorrer de diversos anos. Felizmente, em partes, o governo Lula conseguiu fazer um novo arcabouço fiscal através de uma medida do Haddad aí, proposta no Congresso, né, que cortou esse congelamento, só que foi uma proposta de novo arcabouço fiscal ainda muito tímido diante das necessidades que o país tem de retomada de investimentos depois de um congelamento por tanto tempo, né? Então, esse novo arcabouço fiscal aprovado pelo Haddad é um avanço em cima do que foi aprovado pelo Michel Temer, que congelava mesmo todos os recursos que eram investidos, né, pelo governo federal e pelos outros governos também, mas ficou muito aquém das necessidades do país, os investimentos ainda vão ter que ser feitos a conta-gotas, e isso tem causado diversos problemas, né? Porque esperava-se, com a vitória do governo Lula, que o país voltasse a ter um crescimento, que o país voltasse a investir em educação, saúde, assistência social, mas com esse arcabouço fiscal permitindo apenas um investimento reduzido nessas áreas, acaba que a gente tem um avanço, mas um avanço muito pequeno diante das necessidades que a gente tem pelos congelamentos aí no decorrer dos últimos anos, né? Nem mesmo as universidades tradicionais e consideradas e consolidadas como a Universidade de Brasília, UNB, né, escaparam dos cortes. Entre 2018 e 2021, o valor real investido por estudante na UNB caiu 18,8% segundo o DIEESE. Em valores nominais, o orçamento total de investimento da UNB apresentou redução de 40%, passando de 34,2 milhões em 2023 para 20,5 milhões em 2024, conforme divulgado, né, a universidade divulgou em fevereiro. Este ano a situação é complicada. O orçamento para 2024 nos coloca no cenário de redução orçamentária e com recurso condicionado para assistência estudantil, disse a decana de Planejamento, Orçamento e Avaliação Institucional, Denise Imbrow Isley. A estimativa é que haja um déficit de 25,7 milhões no orçamento em 2024 para arcar com todas as despesas planejadas. Em reunião com o presidente Lula este mês, a diretora da Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior, ANDIFES, Márcia Abraão Moura, defendeu a importância de valorização dos servidores técnicos administrativos em educação e docentes, da retomada das políticas de assistência estudantil e destacou, nesse contexto, a autonomia das universidades federais, seguindo o exemplo das universidades de São Paulo, onde há estabilidade orçamentária anual, além da garantia constitucional na nomeação de reitores, né? No encontro, o governo propôs um reajuste de 9% a partir de janeiro de 2025 e 3,5% em maio de 2026. Lembro a vocês aí que as perdas salariais desses servidores, né, no caso dos técnicos administrativos, passam de 34% de 2016 até agora e dos professores passam de 22% de 2018 até agora. Então, esse valor aí de 12,5% é um valor insuficiente para recompor a inflação no decorrer dos últimos anos, né? Para 2024, o governo já havia formalizado para todos os servidores federais proposta de reajuste no auxílio alimentação, que passaria de 658 para R$ 1.000, de aumento de 51% no auxílio saúde e no auxílio creche. Também tudo isso passando por uma recomposição de perdas que a gente teve aí no decorrer dos últimos anos. Menos publicações, menos qualidade. Tanta imprevisibilidade se reflete nos indicadores de qualidade. Segundo a Associação Brasileira de Editores Científicos, 29 universidades brasileiras caíram de posição na edição de 2023 do World University Rankings. De acordo com a publicação, o principal fator para o declínio geral das instituições brasileiras é o desempenho em pesquisa,
em meio à intensa competição global entre instituições bem financiadas. Com processos de seleção bastante exigentes, tanto para alunos quanto para professores, as federais são referências de qualidade no ensino superior do Brasil. Dados do Índice Geral de Cursos IGC 2022, medido pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, INEP, e divulgados pelo Ministério da Educação, apontam que entre as universidades com nota máxima, 72% são federais. Ou seja, as nossas instituições federais de ensino oferecem aí uma educação pública, gratuita e de qualidade, grande qualidade. São as melhores universidades do país. Só que em termos de financiamento, a gente está ficando para trás, né? Quando são identificados problemas de financiamento nas universidades, toda a capacidade de produzir pesquisa e conhecimento e de formar profissionais para o mercado de trabalho é comprometida. Alerta a supervisora do escritório do DIEESE do Distrito Federal, Mariel Angeli Lopes. As universidades estão tentando de todas as maneiras fazer a zeladoria da melhor maneira possível, por conta própria, mas com recurso cada vez menor, diz a economista. A falta de recursos interfere diretamente na capacidade de realizar publicações relevantes, explica a economista do DIEESE. Sem laboratórios, muitas vezes, você não consegue fazer pesquisas de ponta, fora a incapacidade de dar bolsas para os alunos, investir em viagens para congresso. Tudo isso influencia. Como muitos representantes das federais Paradis da Unilab reconhece a disposição do governo em olhar para o problema das universidades federais, um avanço em relação às gestões anteriores de Temer e Bolsonaro, que deixaram as universidades entregues à própria sorte, extremamente sucateadas. Para ela, no entanto, é fundamental garantir que o plano de democratizar o acesso ao ensino superior no Brasil seja concluído. É importante que a democratização seja acompanhada do aumento da qualidade da universidade. Não pode ser uma democratização inconclusa. Pessoal, esse artigo ele é um artigo bastante interessante de ser analisado, né? Só que tem alguns pontos que a gente tem que levar em consideração, né? Tem alguns pontos que são muito importantes da gente levar em consideração. Uma delas é o seguinte: no governo Dilma, no segundo mandato do governo Dilma, a gente havia aprovado aí uma proposta de disponibilizar os recursos do pré-sal para a educação. E isso era uma quantidade de recursos assim extremamente importante. A gente sabe que todos os países que desenvolveram no mundo, eles desenvolveram a partir da educação, que gerou ciência e tecnologia. Isso gerou aí uma produtividade maior, bem como produtos mais industrializados e produtos de maior valor agregado que acabaram gerando o desenvolvimento desses países, né? Haja vista China e outros países ali, principalmente do Sudeste Asiático. O Brasil ele teve essa oportunidade de fazer esse salto na política de educação nacional, da gente ter muitos recursos para poder investir na educação brasileira, mas aí veio a Lava Jato, né, que gerou um impacto gigantesco na economia brasileira, perda de grande quantidade de empregos, uma queda no PIB gigantesca, né, tirando aí recursos que o país poderia arrecadar, além de impactar diretamente a Petrobras, que seria a principal responsável por repassar recursos do pré-sal para que o país pudesse investir em saúde e educação e pudéssemos ter hoje uma educação em outro patamar. A lógica do governo Dilma era de um país com a pátria educadora, né? Que era ali até o slogan da campanha dela. Mas isso foi interrompido no meio do caminho. Primeiro pela Lava Jato, depois pelo golpe de Estado que foi realizado contra a presidente Dilma, e em seguida esse golpe foi complementado pela queda da lei da partilha aprovada no Congresso Nacional, que retirou ali esses recursos que iriam para saúde e educação, recursos virtuosos que poderiam deixar a nossa educação hoje em outro patamar e que foi jogado aí pelo ralo essa oportunidade
de desenvolvimento do nosso país e essa oportunidade de desenvolvimento da nossa educação pública em todos os seus níveis, né? Porque esses recursos eram para todos os níveis. Então, assim, é uma oportunidade, mais uma oportunidade que o país perdeu. Depois disso, a gente ainda recebeu ainda um golpe violento contra as instituições públicas de forma geral, que foi esse arcabouço fiscal absurdo aprovado por Michel Temer e pelo nosso Congresso Nacional, muito mal escolhido pela população, por sinal, porque se a gente paga impostos, a gente quer ter serviços de qualidade. E quando o Congresso Nacional, o Senado e Câmara Federal aprovam que os investimentos em todas as áreas sociais vão ficar congelados por dezenas de anos, eles não vão entregar para a gente serviços públicos de qualidade. Isso demonstra que o interesse deles não é esse. O interesse deles é pegar os nossos recursos, né, a maior parte deles, e poder gastar com emendas parlamentares que muitas vezes são disponibilizadas sem nenhum critério e para políticas totalmente obscuras que não são o interesse da nação. A gente tem escolhido Congresso, pior do que Congresso a cada legislatura, e a sociedade brasileira tem perdido oportunidades por causa desses congressos muito ruins que a gente tem escolhido. Então é importante cobrar ali dos deputados e senadores eleitos por mais investimentos em educação, saúde, assistência social e outras áreas, cobrar esses deputados e senadores para retirar até mesmo esse novo arcabouço fiscal, que veio como um avanço com relação ao arcabouço fiscal anterior, mas que impede que o país tenha um desenvolvimento real. Não tem necessidade de um país como o Brasil ficar em marcha lenta, com freio de mão puxado, porque foi criado algo acima da lei de responsabilidade fiscal para evitar que o país pudesse fazer investimentos que ele precisa, né? Afinal de contas, a gente ficou com os investimentos congelados por tantos anos e a gente tem que andar agora em marcha lenta porque os congressistas e também o próprio Ministério da Economia também propôs algo, né, para melhorar o que tinha anteriormente, talvez até pensando na questão da correlação de forças, mas que não é o que a gente precisa. A gente não precisa de arcabouço fiscal, a gente precisa de mais investimentos para a gente gerar emprego, gerar renda, consumo e o país entrar aí em um ciclo de desenvolvimento, né? É isso que a gente precisa. Essa é a análise, pessoal, essa é a reflexão que eu faço, né? A análise de conjuntura. Isso é importante a gente definir e avaliar esses pontos aí para que a gente possa pensar aí no futuro das instituições federais de ensino, o futuro das nossas carreiras, o porquê estamos na situação atual e esperamos aí que nas próximas legislaturas, especialmente para o legislativo, a gente possa escolher melhores deputados e senadores que pensam no futuro do país, que pensam na educação, que pensam em trazer aí melhores serviços públicos para a sociedade brasileira que paga tantos impostos e tem tão pouco retorno, né? Afinal de contas, eles querem pegar uma fatia importante, como nesse último ano, os deputados e senadores pegaram 53 bilhões de reais que poderiam estar sendo investidos aí na educação para eles mesmos poderem gastar de acordo com as necessidades deles mesmos e não da população brasileira. Fica essa análise, fica essa reflexão. Espero que tenham gostado. Caso queiram ver outras análises como essa, se inscrevam aí no canal e até o próximo vídeo.